Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Prepare-se para dar muita risada. Dia da semana, quarta-feira. Se você quer saber como é ser borrifado por um gambá, eu posso dizer por experiência própria. Parece que você ficou cego e os olhos começam a arder demais. Então você precisa enxaguar bem os olhos, se tiver a sorte de encontrar água por perto. Quando sua visão melhora, você começa a feder, e o odor é uma mistura de ovo podre com carniça. E não é só o cheiro, dá para sentir o gosto. Mas pode acreditar, a melhor coisa seria não ser borrifado. Um dos livros que a gente comprou na loja de camping tinha um capítulo sobre o que fazer se fosse borrifado por um gambá. No fim, não foi muito útil, já que a gente não tinha os ingredientes necessários e a lojinha só ia abrir no dia seguinte. A gente sabia que não ia dar para dormir com aquele cheiro, então todo mundo começou a procurar alguma coisa para mascarar o fedor. Por sorte, tinha um monte de sachês de ketchup e mostarda em uma das gavetas, e esfregamos os molhos no corpo. O Manny achou um frasco de perfume do tio Gary entre as almofadas do sofá, mas aquilo era quase pior que o cheiro do gambá. Todo mundo dormiu muito mal. E ao acordar de manhã, deu para perceber que não era só a gente que estava fedendo. Tudo dentro do trailer também estava. Então precisamos levar tudo para fora. Logo ficou claro que a maioria das coisas ia precisar ir para o lixo, principalmente a comida. A mamãe me deu dinheiro e me mandou ir até a lojinha comprar coisas para tirar o fedor de gambá e comida. Mas no caminho deu para ver que tinha algo errado. Quando cheguei à lojinha, toda a comida tinha acabado e as prateleiras estavam praticamente vazias. Tive a sorte de encontrar água oxigenada e bicarbonato de sódio, porque se tivesse chegado alguns minutos depois, alguém teria levado isso também. Tentei perguntar o que estava rolando, mas acho que o ketchup e a mostarda não estavam mais disfarçando o cheiro do gambá. Depois que paguei pelas coisas e saí, encontrei o Totô, e ele nem percebeu que eu estava fedendo. Ele contou que as pessoas pareciam malucas, porque ontem à noite um raio tinha caído na ponte que dava acesso ao acampamento, e que uma parte estava totalmente destruída. Ele falou que o caminhão que trazia as mercadorias não ia conseguir entrar, e isso explicava porque as pessoas tinham limpado a lojinha. Nessa hora, quem ficou em pânico fui eu, porque se não tinha como ninguém entrar no acampamento, significava também que não tinha como sair. Voltei correndo para contar para a mamãe e para o papai o que estava rolando, mas a essa altura, os vizinhos já tinham acordado e, ao que parece, não curtiam muito o cheiro de gambá. Expliquei para o papai e para a mamãe a questão da ponte. Ela falou que o mais importante era não entrar em pânico, porque isso nunca ajuda. E disse que a gente precisava se concentrar em como se livrar do odor. A receita para se livrar do cheiro era jogar bicarbonato de sódio e água oxigenada numa banheira quente, mas o acampamento não tinha banheiras, então a gente teve que se virar. Pelo jeito, os cachorros também não gostam do cheiro de gambá. A gente deve ter demorado 1 hora lá dentro, mas enquanto esfregávamos o corpo e as roupas, as coisas no acampamento saíram do controle. Começou por causa da água. Quando acabou o estoque de água mineral da lojinha, as pessoas passaram a usar a torneira perto da recepção para encher suas garrafas. Só que teve um povo que pegou mais do que precisava e o poço secou. Então as pessoas começaram a pegar água de qualquer lugar. As coisas ficaram feias mesmo quando o pessoal ficou sem moedas para acionar os chuveiros. As moedas de 25 centavos começaram a valer ouro, e ouvi dizer que uma mulher vendeu aliança de casamento por 75 centavos. Teve gente que ficou frustrada por não conseguir moeda, então o fliperama foi saqueado. A lavanderia foi o alvo seguinte,
e eu sabia que o lugar todo ia feder quando ninguém mais tivesse roupa limpa. No fim, alguém teve a brilhante ideia de tirar a água diretamente do reservatório, em cima do banheiro. A caixa d'água caiu lá de cima e rolou morro abaixo. Metade da água vazou até o reservatório parar, quando chegou no campo de malha, e aí a outra metade se esvaziou na areia. A essa altura, o pessoal tinha surtado e tentou salvar o que ainda dava, mas o campo de malha virou areia movediça e teve gente que precisou ser resgatada. Perto da hora do jantar, o pessoal começou a ficar com fome. Tinha gente com comida para mais alguns dias, mas o resto contava com a lojinha do acampamento para se manter abastecido. Foi aí que as coisas ficaram bem loucas. Um bando de gente saqueou a lanchonete e alguém roubou um saco de ração da área dos bichos de estimação. Os animais devem ter sentido que as coisas estavam saindo do controle, então resolveram se juntar. E quando um dos nossos vizinhos acendeu a churrasqueira para grelhar uns hambúrgueres, uma matilha de cachorros deu o bote. Algumas pessoas comeram os cachorros quentes que sobraram da festa da piscina, e os adolescentes do morro resgataram parte das munições que jogaram lá no campo. Eu estava mais preocupado do que com fome. As pessoas fazem coisas malucas quando estão desesperadas, e não dava para saber a que ponto a situação podia chegar. Então fiquei sem camisa para mostrar que eu não tinha muita carne. Outra coisa que estava me deixando encanado era o tempo. A previsão no celular do papai era de outra tempestade para hoje à noite, e isso era a última coisa que este lugar precisava. A mamãe falou que todos estavam exagerando e que de manhã alguém viria consertar a ponte e tudo voltaria ao normal. Ao anoitecer, as coisas pioraram. E quando um trailer do camping de luxo foi tombado por um pessoal que achava que tinha um estoque de comida enlatada e papel higiênico lá dentro, a mamãe admitiu que a situação era grave. A essa altura, todo mundo queria ir embora, mas ninguém sabia como, e foi aí que pensei no riacho. Eu lembrei que tinha uma parte que era bem rasa, e falei que daria para passar por cima das pedras para chegar do outro lado. Pensei que fossem dizer que a minha ideia era idiota, mas depois que ficamos sabendo que um trailer perto do nosso tinha sido tombado, estava todo mundo disposto a topar qualquer coisa. Era melhor não chamar atenção ligando o motor. Então decidimos empurrar o trailer para fora do camping e descer o morro na banguela. E depois do primeiro esforço, o trailer começou a pegar embalo. O único problema foi que a gente esqueceu de desconectar a ligação de esgoto antes de empurrar, o que fez uma sujeira danada. Mas a essa altura não dava mais para voltar atrás, e quando o trailer ganhou mais velocidade, todo mundo entrou. Fomos na banguela até o pé do morro, onde o lago se encontrava com o riacho. E quando chegamos a uma distância segura, já dava para ligar o motor. Os faróis ficaram desligados, porque era melhor que ninguém visse o que a gente estava fazendo. Só que assim ficou mais difícil encontrar a parte mais rasa do riacho. Nessa hora começou a chover bem forte, mas quando acendemos os faróis de novo, eu finalmente encontrei o lugar onde o riacho era raso. O papai pisou no acelerador. Fomos avançando devagar, e por um momento pareceu que ia dar para atravessar. Mas quando chegamos no meio do riacho, ouvimos um barulhão e o trailer empacou. Ficamos presos em cima de uma pedra gigante e alguma coisa se soltou embaixo do nosso trailer. Não sou especialista em carros nem nada, mas aquela coisa parecia muito importante, fosse lá o que fosse. No fim das contas, esse nem era o maior dos nossos problemas. A chuva estava ficando cada vez mais forte e de repente o riacho não estava mais tão raso. A ligação de esgoto estava debaixo d'água e não demorou muito para rolar um refluxo. A bagunça do banheiro transbordou para a área de convivência e todo mundo se espalhou para não ficar com os pés no chão. Sabíamos que não ia ter jeito de ficar dentro do trailer, então tentamos sair. Mas naquele momento, a correnteza estava muito forte e não era seguro descer. O trailer estava ficando cheio de água e precisamos subir ainda mais. O Rodrigo foi para o teto primeiro.
e depois ajudou todo mundo a fazer o mesmo. Mas bem quando a gente foi lá para cima, o trailer começou a se mexer. O riacho já estava transbordando e o trailer se soltou da pedra onde estava preso. 5 segundos depois, a gente estava descendo correnteza abaixo. O trailer estava indo direto para a ponte. E se continuássemos parados ali no teto, aquela coisa arrancaria nossas cabeças. Foi quando percebi que alguns assentos da cozinha do trailer tinham boiado para fora pela porta lateral. Eu pulei primeiro e todo mundo seguiu meu comando. O único que não pulou foi o Manny. Ele entrou de volta no trailer e se sentou no assento do motorista. Todo mundo estava surtando, porque o trailer estava prestes a bater na ponte. No último instante, o Manny deu um puxão no volante para a direita e o trailer começou a virar. E quando chegou à ponte, ele se encaixou como uma peça de quebra-cabeça. E o Manny ainda fez mais. Ele pegou alguma coisa no porta-luvas e disparou o sinalizador pela segunda vez na viagem. Apesar de ainda estar chovendo forte, o sinalizador provocou um tremendo clarão. Minutos depois, vimos faróis vindo na nossa direção. No começo pensei que estivessem vindo para o resgate, mas quando chegaram na ponte, passaram direto. Demorou 1 hora para todos os veículos atravessarem para o outro lado. E quando a última moto cruzou a ponte, a única coisa que dava para ouvir era o som da chuva. Dia da semana, sábado. Depois que o acampamento esvaziou, só sobrou a gente. Sem ninguém por perto, finalmente pudemos aproveitar juntos. E ao menos uma vez, o acampamento Éden justificou seu nome. No fim, para o lugar virar um paraíso, só foi preciso que todo mundo fosse embora. 2 dias depois da tempestade, o caminhão de entregas apareceu para abastecer a lojinha. Naquela noite, comemos feito a realeza. O lago ficou só para a gente, e como a água estava boa e mais funda, conseguimos nos divertir. Não quero parecer piegas nem coisa que o valha, mas criamos sim algumas lembranças felizes das nossas férias. Mas preciso dizer que eu estava certo antes, pois foi preciso um milagre para isso acontecer. Só não sei se toparei encarar todo aquele drama. Então, da próxima vez que a gente tiver que fazer algo em família, pode ser uma coisa mais normal, tipo um jogo de mini-golfe. Estou ansioso para contar para o Hawley como foram as minhas férias quando eu voltar, mas provavelmente vou deixar de fora as coisas que não foram tão legais. Talvez mude alguns detalhezinhos aqui e ali, porque nunca se deve deixar a verdade atrapalhar o caminho de uma boa história. A leitura desse livro acabou. Mas olha, não fica triste não, que já já eu trago a leitura de um outro para vocês. E você também vai adorar. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.